paz do Senhor. Vamos fazer leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 36 em diante. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, a levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e levantou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Senhor, eis aí a tua palavra lida. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos observar aqui que Tabita, a Dorcas, ela era representada por esse nome representa a palavra gazela, um animal, né? Gazela. Porque é uma espécie de antílope, né? Ela corre e é de tamanho médio, é um antílope africano. E gazela corre. Gazela, o que o Senhor quer dizer para nós? Dorcas, ela corria em fazer a obra. Ela não parava em fazer a obra. Ela estava ali fazendo túnicas e dando para as irmãs, né? Ela podia, ela costurava ali, ela fazia e dava. E hoje em dia, qual é a nossa costura? Qual é a túnica que nós podemos fazer para os nossos irmãos? Orar. Vamos estar orando para os nossos irmãos, vamos clamar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, para podermos ficar limpos do pecado. Porque se a gente não estiver limpo do pecado, porque certamente todos os dias nós pecamos, se a gente não estiver limpo do pecado, não há como o Senhor atender nossas orações. Precisamos estar limpo, confessar os pecados, né? Então fazer túnica, vindo para o tempo de agora, é estar ligado em oração, enviando vida, né? Porque quando se faz túnica, o Senhor, Ele renova nossas vidas, Ele nos dá vestes novas, vestes brancas, quando a gente clama pelo sangue de Jesus. E nisso, o que aconteceu? Houve um chamado. Ela estava morta ali, e houve um chamado para que Pedro viesse. Porque naquela época a comunhão era tão grande, onde Pedro e Paulo passavam, eles traziam pessoas à vida, como foi o caso de Eutico, quando caiu do 3º andar ali, quando
Paulo estava pregando, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Pedro aqui, ele tipifica, né, a pessoa que busca muito os dons espirituais, porque o Senhor Jesus esteve com Pedro o tempo todo. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos deixo Consolador. E ele deu ensinamento. Pedro e os 12 perguntaram a ele: não deveremos fazer jejum? Perguntaram a Jesus. Jesus falou: não, enquanto eu estiver aqui convosco, não precisarás fazer jejum. Eu sou o jejum, né? Jesus já era o jejum, Jesus já era a bênção, né? Então, nesse exato momento, Dorcas morre e as amigas ficam ali, as viúvas, né? A qual ela enviava as túnicas, elas ficaram desesperadas. Perdemos nossa amiga, nossa irmã. E agora? Aí chama Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro atendeu o chamado e entrou na comunhão ali com as irmãs. Mas o que ele fez? Ele mandou que todos saíssem dali. Podemos observar que toda vez que Paulo e Pedro vai na busca do Senhor para trazer uma vida de volta, eles não gostam de aglomeração. Pode parecer até egoísmo, mas não. Eles afastam as pessoas de perto, porque o milagre, ele é individual. O milagre é único, ele é individual. O milagre foi feito para a gente ver o que aconteceu, o que Deus fez pela gente. Senão todos ali naquele momento iam achar que Deus era Pedro, que Deus era Paulo, mas não. Eles eram apóstolos de Jesus Cristo ali, fazendo a obra, buscando incessantemente. Foram cadeias, prisões, tudo por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, por levar a palavra. E naquele momento, louvado seja o nome do Senhor, em que Dorcas havia perdido a vida, teve como chamar a Pedro, ele estava perto, e ele atendeu ao chamado e foi. E aqui acontece um grande milagre mesmo, porque Pedro manda todo mundo se afastar e traz Dorcas à vida. Ressuscita Dorcas. Oh, glória a Deus! E ali, naquele momento em que houve aquele milagre, porque a palavra fala assim: mas Pedro, fazendo-a sair a todas as pessoas que estavam ali, né? Pôs-se de joelho e orou. Ele não era Deus. Ele é apóstolo de Jesus Cristo, mas não era Deus. Ele também precisava orar. Ele orou. Ele clamou pelo Senhor naquele momento e disse para Dorcas: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aconteceu ali o milagre. De tantos milagres que Pedro e Paulo faziam naquela época. Porque eles buscavam muito a salvação, eles buscavam muito a Jesus, eles eram apóstolos preparados por Jesus. Diz a palavra que em alguns momentos, até a sombra deles curavam as pessoas, até os aventais que ele usava, onde passava, que as pessoas seguravam, ficavam curadas. Mas isso tudo não é porque eles eram deuses, não. Eles oravam, eles buscavam, e o Senhor colocou o dom neles. O próprio Senhor Jesus subiu e falou: eu vos deixo o Consolador. Estou lhe dando o direito de expelir demônios e de curar. Ele foi muito claro, muito claro. Ele estava deixando conosco, discípulos do Senhor, o direito de expelir o adversário, de curar.
porque nós viemos depois. Mas Pedro não, ele esteve o tempo todo com Jesus, ele experimentou de todas as maravilhas, ele andou no mar, ele foi ao encontro de Jesus. Quando ele olhou para a situação, para a ventania, aquele momento a fiação saiu de perto, e ele foi afundando, e ele pediu: mestre, me levanta, me tira do fundo. E o mestre foi lá, Jesus, e pegou a Pedro e trouxe à tona. Então Pedro é um testemunho vivo das maravilhas de Deus. E Deus não fez por menos, não. Sempre usou a Pedro e a Paulo. Sempre usou. E nesse momento aqui do milagre, no momento do milagre, ele não queria que ninguém estivesse ali para atrapalhar a oração que ele estava fazendo pelo Pai. Não, tudo que nós vamos fazer orando ao Pai não precisa ser em público. Não, a gente ora no nosso canto. A gente vai orar em público, sim, num culto, né? Mas ninguém vai sair na rua gritando uma oração, porque não é isso que Deus quer. A palavra diz que não é por força nem por violência, mas sim pelo Santo Espírito. Tudo vai acontecendo pelo Santo Espírito. A gente vai clamando, vai buscando, e as coisas vão acontecendo. Deus vai trazendo, vai libertando, vai salvando, e vai até restaurando vidas, e vai até restituindo vidas mesmo. Existe caso, sim, de ressurreição, ainda nos tempos de hoje. Existe. Alguém pode não conhecer, mas eu conheço, outras pessoas conhecem. Ainda existe. Ainda existe a prova viva que Jesus está abençoando em nosso meio. E que Ele mesmo vem para abençoar. Ele mesmo vem e dá saúde. Então aquelas mulheres ficaram muito felizes, porque Dorcas era muito amada. Dorcas era muito querida. E o que acontece? E muitos creram no Senhor. Pronto. Todos ali, mesmo quem não cria em Jesus Cristo, passou a crer, porque viu o milagre. E Dorcas era um milagre vivo do que o Senhor tinha feito na vida dela. Como Lázaro, quando Jesus ressuscitou, ele não precisou contar para ninguém. Como aquele menino da viúva de Naim, ele não precisou contar para ninguém, porque havia duas multidões. Uma multidão que vinha seguindo o funeral e uma multidão que vinha seguindo Jesus. Duas multidões viram que aquele menino, filho da viúva de Naim, da cidade de Naim, ele foi restaurado. Ele veio à vida, porque aquela mulher ia ficar só, sem esposo e sem filho. E naquela época, não podia, porque a mulher não trabalhava fora, a mulher fazia as coisas domésticas. E o filho dela era arrimo da família. Jesus, com todo amor, foi lá e deu vida àquele mancebo, aquele jovenzinho, né? Como acontece em outros casos. Mas por que nós paramos aqui em Dorcas? Porque Dorcas fazia boas obras? Sim, fazia boas obras, mas o povo reconhecia que ela fazia boas obras e não poderiam ficar sem ela. Não poderiam ficar sem a santidade de Dorcas ali, sem as boas obras, sem as orações de Dorcas. Porque vamos entrar assim no profundo da oração. A cada dia que nós oramos, pedindo perdão pelos pecados, a cada dia que nós oramos ao Senhor, até por uma vida se converter, aquela veste que estava surrada, imunda, o Senhor coloca a veste nova. E era isso que Dorcas fazia. Ela dava vestes novas. Era uma forma de oração,
Era uma forma de agradar, era uma forma dela estar presente ali. Que o Senhor continue falando mais aos nossos corações, não só nesse pouco momento de palavra, mas que o Senhor continue falando aos nossos corações em todos os momentos. Amém.